Capítulo 1. Rhea se sentou em sua cama simples, suando, acordada pelos gritos que rasgavam a noite. Seu coração batia forte quando ela se sentou no escuro, esperando que não fosse nada, que fosse apenas um dos seus pesadelos que a vinham assolando. Ela agarrou a borda do colchão de palha barato e escutou, rezando, desejando que a noite fosse silenciosa. Outro grito veio, porém, e Rhea se encolheu com medo. E depois outro. Eles estavam se tornando mais frequentes e se aproximando. Congelada de medo, Rhea se sentou e escutou enquanto eles se aproximavam. Acima do som da chuva forte, ela escutou também cavalos, de início um som fraco e depois o característico som de espadas sendo desembainhadas, mas nenhum som era mais alto que os gritos. E então surgiu um novo som, que era ainda pior, se é que isso era possível. O crepitar das chamas. Rhea ficou desolada. Volta. E então surgiu um novo som, que era ainda pior, se é que isso era possível. O crepitar das chamas. Rhea ficou desolada ao entender que sua aldeia estava sendo incendiada. Isso só podia significar uma coisa: os nobres haviam chegado. Rhea pulou da cama, bateu o joelho contra o suporte de metal da lenha, o único bem que tinha em sua cabana simples, e depois saiu correndo de casa. E ela saiu para a rua lamacenta, para a chuva quente da primavera que a molhou imediatamente, dando a única entrada que serpenteava até a aldeia. Rhea olhou juntamente com eles e, à distância, viu um brilho. Ela ficou preocupada. Era uma chama se espalhando. Morar aqui, na parte mais pobre da aldeia, escondida atrás dos labirintos tortuosos que saíam da praça principal da cidade, era, numa época como aquela, uma bênção. Pelo menos, ela estaria segura aqui. Ninguém jamais voltava para essa parte mais pobre da cidade, para essas casas em ruínas onde só moravam os servos, onde o fedor das ruas obrigava as pessoas a se afastarem. Tinha sempre parecido como um gueto do qual Rhea não conseguia sair. No entanto, enquanto observava as chamas lamberem a noite, Rhea se sentia aliviada, pela primeira vez, por viver de novo aqui, escondida. Os nobres nunca se incomodariam em tentar navegar pelas ruas labirínticas e becos que levavam até aqui. Não havia nada para saquear aqui, afinal. Rhea sabia que era por isso que seus vizinhos indigentes simplesmente ficavam do lado de fora de suas cabanas, sem entrar em pânico, apenas observando. Por isso, também nenhum deles tentou fugir para ajudar os aldeões que viviam no centro da cidade, aqueles ricaços que os tinham desprezado por toda a vida. Eles não lhes deviam nada. Os pobres estavam seguros aqui, pelo menos. Então, não arriscariam suas vidas para salvar aqueles que os tinham tratado como menos que nada. E, no entanto, enquanto observava a noite, Rhea estava perplexa por ver as chamas se aproximando e a noite mais brilhante. O brilho estava claramente se espalhando, rastejando em sua direção. Ela piscou, imaginando se seus olhos a estavam enganando. Isso não fazia o menor sentido. Os saqueadores pareciam estar indo em sua direção. Ouvia-se os gritos cada vez mais. Ela estava certa disso. Rhea se encolheu de medo enquanto, de repente, chamas surgiram a menos de 30 metros de distância, emergindo das ruas labirínticas. Ela ficou parada, atordoada. Eles estavam vindo para cá. Mas por quê? Assim que teve esse pensamento, um cavalo de guerra apareceu galopando como um trovão na praça, montado por um cavaleiro feroz, vestido com uma armadura toda preta.
Sua viseira estava para baixo e seu elmo, sinistramente, em crista. Empunhando uma alabarda, ele parecia um mensageiro da morte. Assim que entrou na praça, ele desferiu um golpe certeiro com a alabarda pelas costas de um velho corpulento que tentava fugir. O homem nem teve tempo de gritar antes de a alabarda cortar sua cabeça. Relâmpagos enchiam os céus e trovões ressoavam com a chuva se intensificando, enquanto mais uma dúzia de cavaleiros invadiam a praça. Um deles erguia um estandarte. Brilhava com a luz das tochas, mas Rhea não conseguia identificar a insígnia. O caos se seguiu. Os aldeões entraram em pânico, se virando, correndo, gritando. Alguns correndo de volta para suas cabanas por alguns instinto remoto, escorregando na lama, alguns fugindo pelos becos. No entanto, mesmo esses não chegaram muito longe antes de as lanças voadoras encontrarem um lugar em suas costas. A morte, ela sabia, não pouparia ninguém nessa noite. Rhea não tentou fugir. Ela simplesmente recuou calmamente. Entrou em sua cabana e desembainhou uma espada comprida, dada a ela tinha muito tempo. Um belo trabalho de artesanato. O som dela sendo retirado de sua bainha fez seu coração bater mais rápido. Era uma obra-prima, uma arma que ela não tinha o direito de possuir, dada a ela por seu pai. Ela não sabia nem mesmo como ele próprio havia conseguido a espada. Rhea caminhou devagar e resolutamente para o centro da praça da cidade, sozinha, a única dentre os aldeões com coragem suficiente para resistir, para enfrentar estes homens. Ela, uma menina frágil de 17 anos, tinha a coragem de lutar por conta própria diante do medo. Ela não sabia de onde vinha sua coragem. Queria fugir, mas algo profundo dentro dela a proibia. Algo dentro dela sempre a levara a encarar seus medos, quaisquer que fossem as probabilidades. Não significava que ela não sentisse terror. Ela sentia, era que outra parte dela permitia que ela funcionasse face disso, desafiando Rhea a ser mais forte que isso. Rhea ficou lá, com as mãos trêmulas, mas se forçando a manter o foco. E quando o primeiro cavalo galopou em sua direção, ela ergueu a espada, se aproximou e se inclinou e cortou as pernas do cavalo. Doía fazer isso, mutilar este belo animal, afinal ela passara a maior parte da sua vida cuidando de cavalos. Mas o homem tinha erguido a lança e Rhea sabia que a sua sobrevivência estava em jogo. O cavalo gritou em um som terrível que ela sabia que ficaria em sua memória pelo resto de seus dias. Ele caiu no chão, de focinho na terra, jogando seu cavaleiro. Os cavalos atrás deles embateram nele, tropeçando e caindo em um amontoado ao redor dela. Em uma nuvem de poeira e caos, Rhea girou e enfrentou todos eles, pronta para morrer naquele instante. Um único cavaleiro em uma armadura toda branca, montada em um cavalo branco diferente dos outros, subitamente foi direto para ela. Ela ergueu a espada para atacar novamente, mas esse cavaleiro era muito rápido. Ele se movia como um relâmpago. Assim que ela ergueu a espada, ele oscilou em arco a sua alabarda para cima, acertando na lâmina de Rhea, fazendo com que ela ficasse desarmada. Ela se sentiu impotente quando sua preciosa arma foi arrancada, voando em um amplo arco pelo ar e aterrissando na lama do outro lado da praça. Poderia igualmente ter aterrissado a 1 milhão de quilômetros de distância. Rhea ficou lá, atordoada por ter ficado indefesa, mas acima de tudo confusa. O golpe daquele cavaleiro não tinha tido intenção de matá-la. Por quê? Antes que pudesse terminar o pensamento, o cavaleiro, ainda cavalgando, se inclinou e agarrou Rhea. Ela sentiu a luva de metal dele cravando em seu peito quando ele agarrou sua blusa com as duas mãos. Em um único movimento, o cavaleiro a ergueu para cima de seu cavalo, sentando ela na sua frente. Ela gritou com choque, aterrissando bruscamente em seu cavalo em movimento.
plantada firmemente na frente dele, com os braços de metal à sua volta, segurando ela com firmeza. Ela mal teve tempo para pensar, muito menos para respirar, enquanto ele a envolvia com os braços que mais pareciam duas garras. Rhea se contorcia, se sacudindo de um lado ao outro, mas de nada servia. Ele tinha muita força. Pare de lutar. Ele ordenou. Estou tentando salvar a sua vida. Rhea não tinha certeza se acreditava nele, mas mesmo assim ficou quieta. Ele continuou galopando pela aldeia, abrindo caminho pelas ruas tortuosas e para longe da casa dela. Outro dos cavaleiros se aproximou dele e ele ergueu a espada. Ela é minha, seu raptor se apressou a dizer, e o outro cavaleiro recuou. Eu não sou sua, Rhea disse, o medo crescendo nela. Eu não sou de ninguém. As camponesas lutam? Não? O outro cavaleiro riu. Aquele que havia raptado Rhea não disse nada. Eles irromperam da aldeia para o campo e de repente tudo ficou calmo. Eles se afastaram cada vez mais do caos, das pilhagens, dos gritos, e Rhea não pôde deixar de sentir culpada por sua sensação momentânea de alívio de que o mundo estivesse em paz novamente. Ela sentiu que deveria ter morrido lá atrás com o seu povo. No entanto, à medida que ele a abraçava, Rhea, com mais força, ela entendeu que seu destino poderia ser ainda pior. Por favor, ela se esforçou para dizer, achando difícil conseguir que a palavra saísse. Mas ele apenas abraçou Rhea com mais força e galopou mais rápido do prado aberto, subindo e descendo colinas ondulantes sobre a chuva torrencial, até eles ficarem em um lugar de absoluto sossego. Era sinistro, tão quieto e pacífico aqui, como se nada nunca tivesse estado errado no mundo. Finalmente ele parou em uma grande planície numa parte elevada do campo, sobre uma árvore antiga, uma árvore que ela instantaneamente reconheceu. Ela havia se sentado embaixo dela muitas vezes antes. Em um movimento rápido, ele desceu do cavalo, ainda segurando ela e levando-a com ele. Eles caíram na grama, molhada, rolando, cambaleando, e Rhea se sentiu sem fôlego quando o peso dele aterrissou ao seu lado. Ela notou que ele poderia ter aterrissado em cima dela, poderia ter realmente machucado ela, mas optou por não fazer isso. Na verdade, ele se posicionou de uma maneira que amorteceu a queda dela. Quem é você? Rhea quis saber. O que você quer comigo? Você não entenderia, disse o cavaleiro se sentando. Rhea não conseguiu ver seu rosto, com a viseira branca e em sua armadura colocada para baixo, apenas olhos fortes, quase violeta, aparecendo por trás das fendas do seu elmo. Em seu cavalo, ela viu a bandeira novamente e dessa vez ela deu uma boa olhada em sua insígnia. 2 cobras, envolto em torno de uma lua, um punhal entre elas, envoltas em um círculo de ouro. Ele estendeu a mão para Rhea e ela balançou, socando sua armadura. Mas foi inútil. As suas mãos eram pequenas e frágeis e estavam batendo em um traje de metal. Ela bem que poderia igualmente estar socando uma pedra. Eu não pretendo machucar você, disse o cavaleiro. Eu não pretendo fazer nada com você, a menos que você queira isso de mim. Rhea sabia o que ele queria dizer e congelou. Ela tinha 17 anos. Ela estava se guardando para o homem perfeito. Ela não tinha pensado que seria assim, ou tinha? Seu sonho voltou e o que ela estava sonhando quando despertou, o que ela estava tendo por muitas luas, ela tinha visto esta cena, essa árvore, essa grama, esse planalto, essa tempestade e esse homem. De alguma forma, ela havia previsto isso e se deu conta que era por ele que ela tinha estado esperando. Eu sonhei com você também, disse ele. Sonhei que você estava em perigo e sonhei com que nós faríamos juntos neste lugar.
Se você tivesse ficado com os outros, você teria sido morta. Não importa o quão valente você seja. Aqui podemos começar algo novo se você quiser. Réa podia lembrar seus sonhos com esse homem e como ele tinha sido. Só de lembrar deles, ela se aproximou dele. Sim, ela sussurrou sobre o som da chuva. As mãos dele se dirigiram para o vestido dela e ele a colocou no chão debaixo da árvore. Réa nunca tinha estado com um homem, mas ela tinha visto o que estava envolvido com os animais de sua aldeia. Não havia nada de animal nisso. O homem, acima de Réa, removeu apenas o mínimo de sua armadura. Nem sequer mostrando o rosto, mas, mesmo assim, ele foi gentil. E quando chegou o momento, ela se deu por si, se agarrando a ele com força. Em poucos instantes, estava feito e Réa estava lá na grama, sem saber como agir a seguir. Ela ouviu o som de metal enquanto o cavaleiro vestia sua armadura completa mais uma vez. Ele se aproximou segurando um objeto que entregou na mão dela. Ela apertou os olhos debaixo de chuva e ficou atordoada ao ver que o objeto era um colar de ouro, com um pingente na ponta, 2 cobras envoltas em uma lua, um punhal entre elas. Eu não sou uma prostituta a ser paga, ela retrucou. Quando ele nascer, ele respondeu, dê isso a ele e mande ele para mim. Ela olhou para cima, para ele. Você está indo embora? Não está? Ela perguntou. Você está indo embora simplesmente? Você estará a salvo aqui, respondeu ele. E se eu ficar fora muito tempo, haverá pessoas que me procurarão. É melhor eu ir embora. Melhor para quem? Retrucou Réa. Ela fechou os olhos. Sobre o som da chuva, ela ouviu o cavaleiro montando em seu cavalo, ficando vagamente consciente do som de seu cavalo indo embora. Os olhos de Réa ficaram pesados. Ela estava exausta demais para se mover deitada na chuva. Ela estava destroçada e sentiu o doce sono chegando, permitindo que tomasse conta dela. Talvez agora, pelo menos, os sonhos sem fim parassem. Antes de deixar o sono tomar conta, Réa olhou para o colar, para o emblema. Ela apertou a joia, sentindo-a na mão, de um ouro tão grosso. Grosso o suficiente para alimentar toda a sua aldeia por toda uma vida. Por que tinha ele dado a ela esse colar? Por que ele não tinha a abandonado para ser morta? Ele havia dito. Isso não tinha sido sobre ela. Ele sabia que ela iria engravidar. E ele sabia que seria um menino. Como? De repente, antes que o doce sono a levasse, tudo voltou correndo para ela. A última parte de seu sonho. Um menino. Ela tinha dado à luz um menino. Um fruto de uma noite de fúria e violência. Um menino destinado a ser rei. Fim do 1º capítulo.